Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Como estão os governos Lula, Eumano e Sarto? Qual partido indicará o vice do PT em Fortaleza? O PSB terá candidatura própria na capital? Ainda os últimos movimentos da centro-direita no Brasil e no Ceará. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Luiz Cláudio Ferreira Barbosa é cientista social pelo Centro de Humanidades da Universidade Estadual do Ceará, UES, onde também fez especialização em ciência política. O convidado foi assessor na Câmara dos Deputados em Brasília, na Assembleia Legislativa do Ceará e na Câmara Municipal de Fortaleza. Luiz Cláudio atua como consultor político e é editor de um blog com o nome dele, especializado em análises do jogo do poder. E é com o consultor Luiz Cláudio Ferreira Barbosa que converso no programa de hoje. Professor Luiz Cláudio, mais uma vez seja muito bem-vindo ao programa Política, aos estúdios da TV Otimista. Tudo bem com o senhor? Eu que agradeço essa nova oportunidade daqui, a gente está fazendo essa avaliação, né, da política nacional e local. E com certeza, né, Erivaldo, se eu e você tivéssemos conversado há 2 dias atrás, nós teríamos conversado outras pautas que não estariam em pauta hoje, como, por exemplo, a questão hoje do ministro da Casa Civil, Rui Costa, né? Que mexe, sim, mexe com estrutura organizacional e de diálogo político do Planalto. Exatamente. E um ministro, ex-governador do mais importante estado administrado pelo PT, que é um celeiro de eleitores dentro do Nordeste, que ajudou a dar a vitória ao presidente Lula nesse 3º mandato, é muito simbólico, né? E para contextualizar, o Rui Costa está no epicentro do chamado escândalo dos respiradores, da época da Covid, que houve ali a história do consórcio Nordeste, e ele foi delatado como sendo aí suspeito de ter praticado atos de corrupção. De forma simplificada seria isso. Isso, de alguma forma, leva uma crise, mais uma, digamos assim, para o colo do governo federal, né? Sem dúvida. Vamos, telespectador, fazer aqui um panorama dos últimos 3 meses. Quando a gente adentra janeiro e fevereiro, e quando a gente sempre brinca, né, depois do carnaval, um ano começa, as pesquisas de opinião pública já demonstraram uma queda de popularidade acentuada do presidente. Não foram quedas pequenas, não, foram quedas acentuadas. Há mais de 10 pontos, né? Em alguns casos, sim. Você pega pesquisas de dezembro, janeiro e outras que já saíram em março, o comparativo de queda é muito acentuado. O Lula acreditava que a melhora da economia, os dados positivos, o crescimento do PIB, o retorno, não do pleno emprego, mas das pessoas saindo da informalidade, e isso seria reproduzido em matéria de popularidade. É o que nós chamamos de voto econômico, onde o cidadão está satisfeito e começa tal. Só que o Lula nunca compreendeu que o antilulismo sempre existiu. É forte na sociedade. Ele foi um instrumento para derrotar o Bolsonaro, que conseguiu ter um antibolsonarismo maior do que um antilulismo e acabou perdendo as eleições de 2022. Vamos dar um exemplo. Em 2018, no primeiro turno, Fernando Haddad tira 30% dos votos. Já Bolsonaro tira 46% dos votos. Quando se vai para o segundo turno em 2018, Fernando Haddad tira 45%, Bolsonaro 55%. Primeiro turno de 2022, Bolsonaro tira 43%. Quer dizer, ele tirou 46% em 2018, ele perdeu 3% de eleitores que deixaram de votar nele. O Lula tirou 47%. Quando foi para o segundo turno, o Lula tirou 51% e o outro tirou 49%. Quer dizer, o Bolsonaro perdeu 6%
de eleitores, tá certo? E em relação ao Fernando Haddad, o Lula ganhou 6%. Isso. Isso quer dizer, esse 6% é o que nós chamamos desse eleitor flutuante, que não quer dizer que votou no Lula por gostar do Lula. Entendi. Ele votou no Lula na necessidade de Às derrotar... vezes até um lulista não petista, é assim? Mais ou menos? Não, no caso aí seria um cara de direita que concorda com as bandeiras do Bolsonaro, mas não concorda com a figura do Bolsonaro. Só que agora veio o governo, é outro jogo, né? É outro jogo. Então, esse eleitor, desde o princípio, ele já se dissipou, se afastou do Lula. Mesmo Lula assumindo e votando nele, ele já foi para a oposição. Só que tinha um eleitor moderado que acreditava que com a chegada do Lula, o Lula ia, querendo ou não, apaziguar, equilibrar ali os três poderes, executivo, legislativo e judiciário e tal. Só que o Lula começou a entrar numa retórica na qual ele se perdeu, somente na tentativa de se tornar uma liderança internacional, quando uma parte da população achava que ele deveria ter passado mais tempo aqui no Brasil resolvendo nossos assuntos. Não tem muitos interesses resolver os assuntos do exterior, porque ele não é pago e ele não foi eleito para isso. Está entendendo? A maneira como o Lula, principalmente o Lula e uma parte da executiva do PT, bateu de frente com o Fernando Haddad, ministro da Fazenda e da Economia, na qual a gente nota que a tentativa do Fernando Haddad de fazer um ajuste fiscal não encontra eco dentro do Planalto. Isso. Tanto que nós notamos que o ministro, nós citamos no começo do programa, Rui Costa, Lula e a presidente do PT, eles sempre trabalham com a necessidade que a máquina deve gastar mais para poder atender às demandas sociais dos mais pobres. E isso quer dizer, Luiz Cláudio, que passados aí 1 ano e 4 meses de governo... Acabou a lua de mel. O governo envelheceu? Faz sentido essa Nasceu avaliação? velho, ele nasceu velho. Nasceu velho. O Lula, na sua mentalidade, acreditava que ainda estava em 2010. O Lula está muito mais para 2016, quando a Dilma Rousseff sai do poder. Entendi. Tá certo? A grande verdade é essa. E o Congresso Nacional, de olho nessa dinâmica, ocupa cada vez mais espaço, né? Sem dúvida, sem Até dúvida. o Pacheco está batendo de frente com o governo, né? Mas aí nós temos que compreender o seguinte: o que aconteceu com o presidente do Senado? A maneira atuante do Arthur Lira e a maneira como o Arthur Lira pautou, tá certo? Que diga de passagem aí, nós temos que tirar o chapéu. O ex-presidente Rodrigo Maia fez isso também com maestria nos primeiros 2 anos do Bolsonaro, tá certo? Então, a Câmara, ou então a Câmara Baixa, como eles gostam de chamar, né, começou a mostrar uma atuação mais agressiva e começou a ter um naco maior do orçamento. Os senadores disseram, peraí, nós também temos que entrar nesse processo, também temos que pegar a nossa parte. Aqui não vamos fazer jogo de ingenuidade, não. Eu acho um absurdo, de uma hora para outra, você ver o Congresso Nacional organizar e ordenar quase 20% do orçamento da União. Isso é perigoso. Quem é que está investigando que esse dinheiro está chegando lá na outra ponta? Como é que ele está chegando? Está entendendo? Tem coisas que a gente tem que ter muito cuidado. Liberação de emendas, cada votação, quer dizer, está saindo oneroso. Na última pesquisa, o Congresso elevou a sua participação, digamos assim, na relevância do imaginário popular. Mas existe um porém, porque uma parte de um eleitorado que é anti-lulista, que é oposição ao Lula, vê no Congresso uma ferramenta que está fazendo um jogo duro com ele. Só que muitas vezes o cara não está compreendendo que ele está penalizando também a ele, cidadão, está entendendo? Porque é um dinheiro que era para sair para os serviços públicos, vai para o serviço público. Vai para a mão do deputado. Vai para a mão do serviço público, mas você não sabe como é que chega lá de matéria de... Tem uma cortina de fumaça. Não é cortina não, tem uma enorme fogueira ali que atrapalha. São discussões que eu acho que daria para a gente debater isso aqui num programa todinho. Entendi. E para finalizar, o Lula começou a se derreter, mesmo com a economia bem. As pesquisas de opinião pública em relação às pessoas do mercado financeiro elogiam o Fernando Haddad.
vendo Fernando Haddad alguém que quer, de alguma maneira, fazer um trabalho de ajuste fiscal, de equilíbrio fiscal das contas públicas. Coisa que o Lula não tem interesse. Aqui eu sou muito objetivamente. Então, o que é que acontece? O Lula não compreendeu esse despreendimento de um eleitor que quer muito mais um Lula que reorganize as finanças do Estado do que gaste com programas sociais. E o eleitor do programa social não chegou. Tá também perdendo espaço junto ao eleitorado de classes econômicas mais baixas, né? E também entre as mulheres, né? Porque houve um pacto eleitoral. Um eleitor que depende da ajuda do governo, sobretudo do governo federal, em redistribuição de renda, ele votou no Lula, não votou no Bolsonaro. Interessante isso. Mesmo o Bolsonaro no poder, o eleitor de baixa renda, e na sua grande maioria, votou no Lula. Isso. Só que passado quase 1 ano e meio, ele já começa a se perguntar, cadê os meus benefícios? Entendi. Porque os benefícios estão chegando, mas estão sendo corroídos pela inflação de bens de consumo. Quando o cara chega no supermercado para comprar alimentação, literalmente não sobra muita coisa para ele fazer um consumo. O que seria o consumo, telespectador? Então, aquele pacto lá atrás, ele não viu acontecer. Não funciona mais. Agora, Luiz Cláudio, você ia concluir? Desculpa, por favor. Já concluí. Tá bom. Em paralelo a esse decréscimo de popularidade do presidente Lula, aconteceu algo também aqui no estado do Ceará, em que o governo do estado, ou o governador, Eumano de Freitas, meio que perdeu um pouco de terreno na aprovação popular. Isso tem relação direta? São 2 fatores aqui no Ceará. Ou são outros fatores que são somados aqui no Ceará? No Ceará são 2 fatores. A questão da segurança pública. Coisa que eu acho que é um fardo, louvável, é louvável acreditarmos que distribuição de renda, políticas para combater a insegurança alimentar, entre outros, e uma polícia mais científica e que trata melhor o cidadão, lógico, é o que nós desejamos, mas nós estamos enfrentando uma nova tipo de narcotráfico muito violento. Eu disse, mas, Cláudio, o que reflete esse narcotráfico dentro da violência do dia a dia, do cotidiano? O viciado, está entendendo? Ele se torna uma pessoa muito agressiva. Assalta. Assalta aquele cidadão que vai de manhãzinha para o trabalho ou está chegando em casa. Assalta aquela mulher que vai no supermercado e vê o cara ali arrancando do carro e nas pegando paradas o seu de ônibus também, dentro do ônibus. Do ônibus também. Dentro do ônibus. Então, o que acontece? E você tem um outro processo paralelo, que é a imprensa, literalmente, só noticiando notícias pesadas. Aqui eu vou pedir licença a você e usar um termo de um programa dos anos 90, que hoje tem, que é o Barra Pesada. Quer dizer, que até a turma brincava, cara, tu assistiu o Barra Pesada? Certo? Que era só um programa que falava sobre as questões policiais. Hoje você abre qualquer jornal meio-dia, é uma grade comum ali a programação, né? Total, violência. Então, essa violência, ela permeia o dia a dia do cidadão comum. E vai minando, como conversamos fora, vai minando a imagem do governo, né? Vamos fazer um comparativo aqui, Tarcísio de Freitas e Eumano. Eumano defende uma polícia humanizada, uma polícia que respeite o cidadão. É válido. Aí você pega a figura do governador Tarcísio de Freitas, mata-se um policial na Baixada Santista, a polícia começa a sufocar lá o narcotráfico e começa a deixar um rastro de corpos. Aí o repórter perguntou, governador Tarcísio, as ONGs estão reclamando da violência da polícia em relação à população local, ao número de mortes. Ele olha e diz, eu não estou nem aí para as ONGs e muito menos para a imprensa. O que acontece? Esse Instituto de Pesquisas como o próprio Datafolha foram lá dias depois, na própria Baixada Santista, quando fizeram a pesquisa, se ele tem 40%, 50% de popularidade no Estado, na Baixada Santista ele tem 80%. Então vamos entrar ao cerne do processo. A população, lógico, que deseja uma polícia cidadã, deseja uma polícia científica, mas por incrível que pareça já está comprovado que ela também deseja uma polícia de enfrentamento. Entendi. E São Paulo, um estado em escala gigantesca comparada ao Ceará, está provando Rio, isso, né?
O Rio também. Bahia. A situação de Salvador, uma das polícias que mais mata é o da Bahia. É. Tá entendendo? Pernambuco também a situação, a Raquel Lira tem sofrido muito nesse processo. Então, isso é um dos denominadores que impactam a imagem. Ruiu a popularidade do Elmano, segurança pública. A outra, o Elmano devia ter feito como o presidente da Argentina fez, antes de tomar posse no final do ano passado. O Milei, né? A turma fica brincando, aquele cara é louco. Louco não. O Milei tem que reajustar o orçamento interno da administração do governo federal da Argentina. Não tem outro caminho. O Banco Central não pode ficar criando dinheiro do nada. Só tá certo? pintando não pode, papel, né? Não pode. Ele está reajustando, sabe? E ele, numa brincadeira dele, ele colocou assim, não há dinheiro. O Elmano errou. O Elmano, desde o princípio, era para ter assumido o governo do Estado, desde janeiro de 2023, ter dito, não há dinheiro. O nosso orçamento está muito sobrecarregado. Está entendendo? O que é que acontece? Ele, educadamente, ele veio de um partido que sempre trabalhou nos movimentos sindicais, principalmente funcionários públicos, tá certo? O processo foi se afunilando. Elmano de Freitas errou, que eu acho que na ânsia de acomodar muitos aliados que ajudaram tanto ele como Camilo, tá certo? Ele tirou algumas coordenações que transformou em secretaria e tal, que é interessante. Isso aí o governo inchou, né? Não inchou, porque não cria posto de trabalho. Você tem uma secretaria, como desenvolvimento econômico, você chega lá e tira a coordenação de trabalho, transforma em secretaria, automaticamente você não criou nenhum emprego novo. Mas na mentalidade de alguns setores da classe média cearense e até populares, a impressão que passa é que ele criou secretarias novas, ampliou o número de pessoas, aumentou o número de pessoas contratadas, enquanto isso não aconteceu. Quer dizer, é um problema da comunicação do governo Eumano de Freitas. E aí o que acontece? O governo tem que ajudar alguns setores que estão vindo para o estado do Ceará, como o agronegócio. O agronegócio é o futuro do estado do Ceará, não tem para onde correr. Tanto ele indo para a agropecuária como para a agroindústria, não tem para onde correr. O que acontece? O funcionário público, ele se tornou um militante. Em que sentido? Para a gente concluir, Luiz Cláudio, mas pode ir. Ele se tornou um militante. Ele esteve de frente, defendendo Camilo, contra o Jair Messias Bolsonaro, e votou no Eumano de Freitas. Quando esse cara vê o Eumano chegar, ele disse, agora eu também cheguei. É uma pessoa igual a mim. É um cara que pensa parecido comigo. Isso funcionário público, sindicalizado, ligado à CUT, ao PT e tal. E o que está acontecendo? Estamos num processo, que no segundo bloco a gente vai entrar discutindo isso, de uma implosão de greves no estado do Ceará. Nós não estamos falando de uma, duas, três, não. Estou falando de setores que vão parar e provavelmente isso vai trazer um ônus na popularidade do Elmano muito grande. Muito bem. Daqui a pouco, portanto, Luiz Cláudio, a gente retoma esse ponto e segue noutros. Antes, pedindo licença para fazer aqui um rapidíssimo intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí. A gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho. A gente recebe hoje o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. É consultor, é analista e também é blogueiro, né? E está na internet, claro, né? Como todo bom analista político. Como é que ele encontra na internet? Um bom contador de história. É mesmo? É tanto com H como com E. Muito bem. Pois diga aí para os interessados nas suas análises, como é que ele encontra na internet? É interessante, é o Dr. Google, né? Você abre uma página no Google e você coloca Luiz, com Z, né? Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. O que aparecer lá é... Aparece. E é muito interessante. Todo programa eu explico isso. As pessoas já até risada quando se encontram comigo. Quando dizem que
Eu comecei a receber ligações lá de Brasília e um dia eu perguntei a uma das pessoas que estava conversando comigo, como é que você sabe, quem é que está espalhando os meus textos, as minhas coisas aí? Ele disse, não, é o doutor Google. Eu tinha recebido um texto do senhor e fomos pesquisar o seu nome. E lá estavam todas as suas redes, estavam lá textos. E interessante, né? Uma pessoa como eu e você, Erivaldo, a gente hoje se torna as pessoas físicas, mas nós tornamos avatar da nossa produção jornalística e de análise política. E que até foge, às vezes, das questões geográficas, né? Assim, você olha ali nos gráficos, você tem leitores de fora do estado, até de fora do país. Né? Mas é natural, por exemplo, meu caso e o seu caso específico, nós temos 22 deputados federais, nós temos 3 senadores cearenses. Então, automaticamente, nós temos ali uma gama de assessores de Brasília que automaticamente já nos lê. É um nicho de leitura, né? O que acontece? De lá, parte para São Paulo, Rio de Janeiro e outros centros, tá certo? Então, cria-se um processo de cadeia. É verdade. E aí que nós chamamos dessa globalização de comunicação. No primeiro bloco, eu estava falando desse fim da lua de mel do Eumânio de Freitas. É notório. Isso ia acontecer. Diferente da passagem de Cid Gomes para Camilo Santana, o Cid Gomes já vinha num processo, no final do seu segundo mandato, de enfrentamento à opinião pública. Processos como a vinda da não refinaria para o PECEM, o processo do aquário, o gasto nos carros do Honda do Quarteirão, que sempre foram debates e tal. Nisso no Camilo você não tinha. Você tinha no Camilo um processo de um reajuste fiscal, de um não enfrentamento com a oposição. Você nota que o Heitor Ferrer teve problema no período do Camilo Santana, porque como ele não tinha na liderança do governo pessoas que o atacavam, que tentavam defender o legado do governo, e sim quase que um processo de pontos de confluência. O Camilo construía pontos de confluência tal. O que acontece com o Eumano? O Eumano foi criado uma expectativa que se tornasse alguém que ia trazer muita coisa para o estado do Ceará. Até porque foi eleito no primeiro turno, isso tem uma cobrança a mais aí. Só um detalhe. Camilo, no seu primeiro mandato de 2015 a 2018, em 2016 a presidenta Dilma Rousseff cai no primeiro semestre. Porque ela só é julgada no segundo semestre, mas o Michel Temer assume no primeiro semestre de 2016. Isso. Então, ele passou quase que 6 anos só discutindo com presidentes que, teoricamente, Michel Temer, depois se tornou aliado dele via a figura da Eunice de Oliveira, presidente do Senado, mas os 4 anos de Bolsonaro, não. Entendi. Então, a história do marketing, que o Ceará 3 vezes melhor, tá certo? Criou na mentalidade de uma parte da população, principalmente dos servidores públicos, que as coisas iam melhorar. Se com o Camilo pegou um governo como Bolsonaro na oposição, tá certo? Agora, é humano no poder, com um presidente que, teoricamente, vai trocar bola com ele, vai ser bem melhor, não aconteceu. Aí nós já estamos conseguindo analisar e ver essa deteriorização da popularidade dele, que não é dele, que ele herdava de Camilo Santana. O humano não tem uma marca política ainda. Isso é muito, e administrativo, isso é notório. Entendi. Agora, Luiz Cláudio, por que em termos aqui mais práticos, né? Se a gente puder colocar nesses termos, por que o presidente Lula recebeu uma herança maldita, segundo o PT, e o Eumano recebeu uma herança bendita, e ambos estão caindo na popularidade? Porque é o seguinte, a crise de 2020 fez uma modificação dentro do Ministério, na época chamado da Economia, né? Porque o Paulo Guedes mudou, né? Não era o Ministério mais da Fazenda. Era o Ministério da Economia, porque ele pegou coisas como Fazenda, planejamento, gestão, botou numa sacola só, né? Numa sacola só. Ele foi obrigado
a se tornar neodesenvolvimentista, a gastar, passar recursos para o governo do Estado e para as prefeituras. Então, ele foi obrigado a furar o teto de gastos, que o Michel Temer tinha imposto já em 2016, 2017. Então, o Bolsonaro e Paulo Guedes, sim, tiveram condições de furar o teto orçamentário. Lula não tem. O ministro Fernando Haddad é visto pelas pessoas como alguém que quer, primeiro, fazer o ajuste fiscal, o equilíbrio das contas e, ao mesmo tempo, arrecadar. Para o ouvido de alguns empresários, de alguns setores da economia, quando você fala arrecadar, você já bota logo na frente aquela ideia, aumento de impostos. Aí cria uma celeuma, cria umas situações. Então, na minha avaliação, como o Fernando Haddad não pode furar o teste de gasto, ele não pode repassar para os governadores e os prefeitos o que o Paulo Guedes e o Bolsonaro passavam, está tendo um choque de realidade. E para complicar, as dívidas dos estados e dos municípios com a União é grande. Que também é uma discussão que tem passado ao largo, mas está acontecendo. Entendi. E por aí vai. Para finalizar, essa queda do Lula, nós já debatemos no primeiro bloco, essa queda do Elmano, nós agora chegamos nesse segundo bloco e fizemos exaurimos esse processo e lhe digo mais, com esse processo de fritura da figura do Rui Costa na Casa Civil, a situação do Lula fica muito difícil. Por quê? O Lula tem uma estratégia que eu acho muito equivocada. Ele separou a articulação política em dois ministérios. Relações Institucionais, Alexandre Padilha e Rui Costa. Na Casa Civil. Né? Casa Civil. O Rui Costa, junto com a figura do Arthur Lira, queimou Alexandre Padilha. Isolou. Isso foi muito ruim. E o Lula tem essa mania de fazer isso. Onde é que entra o líder do governo na Câmara, o cearense José Guimarães? Bombeiro. Por incrível que pareça, bombeiro. O José Nobre Guimarães, ele entra como bombeiro. Ele já está 4 mandatos lá, ele Parece conhece... que está faltando água nesse bombeiro. Tá faltando água, bomba, mas né? ele tenta de alguma maneira criar, diminuir os ruídos e criar as ondas de atritos junto ao Planalto. Tenta amortecer por ali. Assim. Tenta amortecer. E é interessante que você já tocou no assunto que a gente já vai, daqui a pouco, voltar ao José Nobre Guimarães nesse processo agora que nós estamos assistindo. O processo na Bahia, que a Justiça da Bahia acatou uma delação premiada de uma empresária. Está entendendo? Sobre a questão dos respiradores. O Rui Costa chegou e disse, não, mas eu mandei apurar. Tudo bem, ele mandou apurar. Só que as provas que ela está demonstrando ter, o jornal Globo traz que ela tem até prints de conversa com pessoas próximas ao governador da época, que era o próprio Rui Costa. O que é que está acontecendo na minha avaliação? Aquilo que eu conversei com você quando nós estávamos nos preparando para esse programa. Os requisitos do lavajatismo existem tanto no judiciário, como existe também na imprensa. E no imaginário popular também? Sim. Da sociedade? Não, o lavajatismo nunca foi estipado do imaginário popular, não. Não está morto e enterrado, não. Há pesquisas do início desse ano e que chegaram até a março, as que foram publicadas, nós tivemos acesso. Segurança pública e depois vem corrupção como um dos maiores problemas a nível nacional. Ou seja, a Lava Jato ainda é um fantasma que ronda o petismo, né? Total. Ela ronda tal. Arrastando correntes, como se fala. Né? Porque o Rui Costa entrou num processo muito delicado. Qual? Ele vai ter que se dizer, ele pode dizer que não é corrupto, mas não pode dizer que o governo dele foi incompetente. Entendi. Você não gasta 50 milhões comprando equipamentos respiratórios no momento de crise e além desse material não chegar, a empresa dessa senhora não estava capacitada. A gente lembra um pouco, fazendo aqui justiça, ao senador
Eduardo Girão, que sempre tocou nessa tecla, levantando a bola da história do Consórcio Nordeste. O Rui Costa foi um dos coordenadores lá no início, né, dessa força-tarefa para tentar ali socorrer essas questões ligadas à Covid. Então, assim, de alguma forma, o que ele falava ali é aquela história, né, onde há fumaça, há fogo, né? Total, eu acho que sim, acho que sim. E o Zé Nobre Guimarães, o nosso deputado federal, na minha avaliação, nas próximas horas, ele pode vir ser chamado para ocupar algum posto no primeiro escalão. Eu acho que a situação do Alexandre Padilha, será que vai ser de redenção? Você diz o Guimarães no lugar do Rui Costa? Vamos com calma. Será que o Lula agora vai redimir, ou é a nova redenção do Alexandre Padilha, das relações institucionais? Ele vai ter que tomar ser uma figura mais forte. Vai ter que sair de cena o Rui Costa? O Itamar fez isso, o Itamar Franco, Foi, né? afastou o ministro enquanto havia um processo E que depois reimpulsou. Tal. Só que o Lula e o Partido dos Trabalhadores, eles têm muita dificuldade de agir dessa maneira. Eles deixam o processo de fogueira avançar para depois retirar quem está sofrendo no processo de fritura de cena. Exatamente. E também porque, me permito, o PT, historicamente, ele sempre foi combativo nesse sentido. Ele denunciava e quando aquela figura pública adversária caía, eles consideravam uma vitória. Então, assim, no petismo, alguém deixar o posto por denúncia é quase que uma confissão de culpa. Então, eles têm essa resistência, eles têm essa dificuldade em lidar com isso. O PT, na oposição a Fernando Henrique Cardoso especificamente, era pedra. Período Lula-Dilma virou vidraça. Exatamente. No período Bolsonaro ele tentou ser pedra, mas era aquele mesmo processo de um tucano chamando o petista de corrupto. Não pegava. Ambos os dois quase sempre estavam envolvidos. Meio 6 por meia dúzia. Né? Então, na minha avaliação, o PT não pode arriscar e o Lula não pode arriscar ser contaminado pelo Rui Costa, nesse momento. Eu acho que ele não deve ser contaminado. Eu acho que o Zé Nobre Guimarães, deputado federal, ele vai ser chamado em Brasília. Ele, na minha avaliação, seria interessante ele assumir um desses dois postos, porque ele tem trânsito livre no Congresso. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Agora, o PT do Ceará tem força para ter 2 ministros, no caso de relevância, né? O Camilo Santana, na educação, e Guimarães na Casa Civil, que é também a prefeitura... O relação institucional, né? É a prefeitura do governo ali, né? Casa Civil ou relação institucional? Pode ser. Também, no caso aí... Essa crise, aqui rapidamente, 10 segundos. O Rui Costa já derreteu. O Alexandre Padilha, da relação institucional, derreteu. Rui Costa está derretendo. Não tem como. Você não pode ficar com 2 ministros derretidos na mesma função de articulação política. Tem que entrar principalmente assessores diretos ali. Não tem. O Lula tem que ser agilmente escolher alguém. Zé Nobre Guimarães, ele tem o apoio do Arthur Lira, isso é notório. E de parte do Centrão, tá certo? Então, ele, com certeza, poderia ser alçado num desses 2 cargos, ou relações institucionais ou Casa Civil. Entendi. A entrada dele fortaleceria o PT do Ceará. Exatamente. O Camilo não fortalece o PT do Ceará. O Camilo fortalece a si mesmo e seu grupo que está dentro do PT e em outros partidos. O Camilo, sim, ele transcende o Partido dos Trabalhadores. Os camilistas gostam da ideia de o Guimarães ser ministeriável, na sua avaliação? No começo do ano passado, eu usava um termo camilista não petistas. Iriam para o PSB. E muita gente me condenava. Rapaz, essa história. Não. O grupo do Camilo é muito eclético. E uma parte foi para o PSB, na qual o pai dele se tornou o presidente da agremiação a nível estadual. Você fez a entrevista há poucos dias com Osmar de Sá Pontes, que eu tenho um grande respeito, que está na direção do PSB de Fortaleza. O que aconteceu? Eumano de Freitas, e vou usar mesmo, José Nobre Guimarães, que é o articulador político do Estado do Ceará hoje,
que pertence tanto ao PT e tem força dentro do governo estadual, chegaram à conclusão seguinte: uma parte dos prefeitos já vão acompanhar o CID para o PSB, oriundos do PDT. Vamos pegar outros que também desejam ir, que não são ligados ao CID, e vamos colocar lá. Esse crescimento do PSB é artificial. O Osmar, sentado nessa cadeira aí, disse que não. Disse que foi porque o PSB tem uma visão mais ampla, coisa que segundo eu contradizo a opinião do meu, do meu conterrâneo e grande amigo Osmar de Salcado. Está registrado. E queria também, me desculpa, ter de fazer um intervalo, porque a gente vai ter o terceiro bloco todinho para fazer esse detalhamento aí com mais calma, né? Tá bom? Tá bom. Tá certo. Portanto, daqui a pouco o terceiro bloco com ele, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado o consultor e blogueiro Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Ô Luiz, para quem não anotou, como é que faz para lhe encontrar na internet? No Google você coloca uma aba, abre uma aba e coloca lá Luiz com Z, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Muito bem. Ô Luiz, quem é que vai ser, vamos aqui por partes, né? O candidato do PT a prefeito de Fortaleza. No meio do ano de 2023, nesse mesmo programa, eu já ventilava para vocês, já afirmava a saída de Evandro Leitão do PDT. E é interessante, nesse mesmo período, no final do segundo semestre de 2023, nos programas que aqui eu fiz, eu dizia para você, o Evandro Leitão é voo solo. Ele não está preocupado com Cid Gomes. Ele criou um elo com o Eumano, na qual foram companheiro por vários anos na Assembleia, tá certo? Se aproximou do grupo do José Nobre Guimarães, deputado federal José Nobre Guimarães, e vai construir uma maioria na qual ele vai isolar Luciane Lins e vai se tornar candidato do PT. Vamos por parte. Primeiro eu afirmei que ele ia sair do PDT. Aconteceu. Afirmei que ele iria para o PT independente de todo o processo interno do PDT entre André Figueiredo e Camilo Santana. Ou Cid Gomes, desculpa. Ele se afastou. Foi. Ele conseguiu... E agora está nas biqueiras de ser o candidato, né? Ele pegou a nuance, conseguiu o Tribunal Eleitoral permitiu que ele fizesse a transferência de partido. Ele o fez. Ele o fez. Ele foi para o PT, construiu a grande maioria, tá certo? E agora provavelmente vai se tornar o candidato do Partido dos Trabalhadores. Nesse movimento, o Eumano de Freitas difere do Camilo Santana e do Cid Gomes. Por quê? Cid Gomes e Camilo Santana foram 16 anos na qual você tinha um condomínio político-administrativo muito forte. Você não tinha só o partido governador, você também tinha outras forças que também acabavam por dividir o poder. 2007 a 2014, os 8 anos de Cid Gomes, você assistiu PSB, o partido governador, no centro, PT, com os vice-governadores, com o governo federal e PMDB. Dionísio de Oliveira. Esses três principalmente. É lógico que vinham outros partidos, de partidos médios e pequenos que faziam parte. Quando você adentra os primeiros anos de Camilo, tá certo? Você tinha a saída do grupo Ferreira Gomes para o PROS, que depois foi para o PDT. Então, a Isolda Sela se elege pelo PROS. As pessoas se esquecem isso, mas ela foi vice-governadora eleita com Camilo pelo PROS, partido na época que Cid e Ciro faziam parte. E o Roberto Cláudio também. Isso. As pessoas se esquecem que o Roberto Cláudio passou pelo PSB, depois passou pelo PROS e foi para o PDT na reeleição dele. Então, o que acontece? Quando eles vão para o PDT, aí fica PT e PDT.
Um PDT super grande. O PDT era o maior partido do estado do Ceará, no entanto, quem mandava era o Camilo Santana, que era do PT. Mas o PT não se sentia dentro do governo. Entendi. Tinha um governador petista, mas no PT não era um partido que podia chamar o governo de seu. Não, filiado ao PT, mas de coração... Eles não podiam chamar o governador de seu. Né? Uhum. Quando houve agora esse processo, o que aconteceu? Rapidamente, o Camilo teve que trazer o MDB para cumprir a função de vice, de candidatura de vice-governadora, na figura da Jade Romero, e a implosão e o afastamento do PDT. O PT ganha, e se ganha também uma consciência interna do PT, nós não precisamos de ninguém. A nossa força e a força do presidente Lula nos basta para mostrar que somos a maior força política do Estado do Ceará. Por isso que estão impondo a candidatura. O termo é esse, imposição? Não, eles estão impondo, não. Eles já colocaram a candidatura. Não houve muita negociação, não. Não tem. Elmano, quando assume, ele tinha dois caminhos. Vamos aqui crescer a federação PT, PCdoB e PV. Só que não aconteceu isso. Que eu acho que foi um erro. Eram para ter colocado prefeitos e lideranças no PCdoB e no PV. Só colocaram no PT. Os que não têm condições de vir para cá, vão para o PSB, que é um partido aliado de Camilo Santana. Eles não colocam o Cid, não. Eles colocam o Camilo Santana. Por isso que eu digo que o crescimento do PSB é artificial. Ele não tem nada a ver com o trabalho do Cid, de Eudoro Santana, não. Existe sim... Faz parte de um plano, né? De um plano de Elmano e do Zé Nobre Guimarães de colocar aliados lá, tá entendendo? Até para futuramente ter o domínio dessa máquina administrativa, partidária. Aí, o que é que você tem? Você tem lideranças intermediárias que tentam ocupar espaço. Chiquinho Feitosa do Republicanos, Chiquinho Feitosa do Republicanos, Eunice do MDB, Zezinho Albuquerque do Progressista, né? E por aí vai. Só que o Elmano, junto com o Zé Nobre Guimarães, estão fazendo alianças com lideranças, não com partidos políticos. Aonde é que eu quero chegar, telespectador? Em 2018, o Célio Studat nos surpreendeu com uma votação de 200 mil votos, candidato pelo Partido Verde. Foi candidato a prefeito de Fortaleza, tinha uma votação muito razoável. Não chegou a 2 dígitos, mas ele acabou repartindo um eleitorado que sempre votava no Heitor Ferrer, tanto em 2016, como em 2012, 2016 e 2020. Então, é um cara que tem um recall muito grande. Elmano chama ele, coloca uma secretaria, como vitrine, tá certo? E de muita simpatia. Muita simpatia, questão do direito dos animais, dos direitos dos animais. E o Célio, ele dialoga com uma classe média fortalezense muito boa. Porque a questão dos animais, ela toca fortemente esse setor, que é progressista, mas tem uma visão conservadora na área moral, tá certo? Mas quando adentra a questão do espaço privado, esse animal tem um espaço afetivo para o dono muito forte. Entendi. Então, o Célio sai da secretaria, volta para a Câmara, e aquilo que eu tinha falado desde o ano passado, se existia alguém do interesse do Elmano para colocar como vice na chapa do Evandro Leitão, essa pessoa é o Célio Studat. Só para finalizar, independente do grupo do Domingos Filho, que comanda o PSD. Pois bem, então, se a gente fizer aqui uma síntese, você coloca que o PT terá sim candidato a prefeito de Fortaleza, esse candidato deverá ser Evandro Leitão, e temos aí um espaço aberto para a indicação a vice. Você coloca o PSD do Célio Studat como preferencial. Agora, onde ficam as demais forças? Eu vou citar só 3 aqui, das mais relevantes, que estão ali na órbita do Palácio, né? Começando pelo PSB, hoje o maior partido, sob a liderança do senador Cid Gomes, na prática, e tendo ali a presidência do Eudoro. Você tem o MDB, que tem a sua expressão política na figura do deputado Eunício Oliveira.
o Zezinho Albuquerque, que controla os progressistas, essas outras três Chiquinho forças, né? Feitosa. O Chiquinho Feitosa, mas para ficar nessas três, né? PSB de bola, o MDB e o Partido Progressistas, não tem cacife para chegarem à mesa Não. e se colocarem como vice do PT? Não. Porque o núcleo político... Isso tem cheiro de crise, não tem não? Tem sim. Mas a crise sempre foi uma coisa... Principalmente com o PSB do Cid, sim, né? mas a crise sempre foi uma coisa interna no Partido dos Trabalhadores. Porque as correntes sempre se degladiaram uma contra a outra. Então, esse modelo de crise com os aliados, isso... É do jogo, né? É do jogo. Já é uma coisa que acontece no PT, eles vão transferir só mesmo para o núcleo administrativo. O que é que vai acontecer? Mas desculpa, para poder a gente avançar. Você vislumbra o Cid Gomes em silêncio, vendo Não, lógico que não. o PSD do Domingos Filho indicar o vice do PT em Fortaleza? Não, não é isso não. Vamos com calma. Vai lá. Você nota que Ivo, Lia e Cid estão gritando. Estão discutindo, estão gritando que, primeiro, tem que ser um candidato do PT. Segundo, o PT tem que... Cadê o projeto e tal, tem né? que ter o método e tal. Figuras como Eunício de Oliveira, Zezinho Albuquerque, republicanos, quando chega um período desse, só o PT não ter avançado demasiadamente na base deles, eles já estão por satisfeito. É como se a turma do PT dissesse, olha, não reclame não, que nós não avançamos em cima de vocês não. Encare isso como uma compensação aí, Não né? defiamos vocês têm secretarias no governo, vocês têm espaço, tal, vocês Se estão deem bem, por satisfeitos, vocês né? estão aquinhoados. É isso mesmo, é uma relação senhor-escravo, sabe? Bem hegeliana mesmo. E o que está acontecendo, bem objetivamente? É o Mano está formando um grupo dele, vai fazer uma aliança individual com o Célio Studat. Com o Célio Studat? Com o Célio ou com o PSD? Não, com o Célio. O Célio é que tem voto na classe média. Entendi. É onde o Evandro precisa adentrar. Porque a máquina, quando começar a funcionar do Estado, ela só vai até ali, no máximo, os setores populares e a classe média baixa. Que setor produtivo ali, né? Não, a classe média... Os setores populares e a classe média baixa que precisa dos serviços do Estado. Esse eleitor precisa do Estado, então ele se torna vulnerável e propício a votar no candidato do PT, tá certo? Para a classe média, não. Eles vão ter uma figura como o Célio que vai detrás. Do outro lado, você tem um grande dilema. Você tem, através da última pesquisa, da última consulta de opinião pública do Paraná Pesquisa, uma prefeitura bem avaliada. 60%, ótimo e bom e regular, avaliam a administração de Fortaleza bem. Mas 52% da opinião pública de Fortaleza não aprova a figura do prefeito José Sarto. Há essa dificuldade de migração, né? De uma gestão bem avaliada para um candidato à reeleição não tão bem, que não acompanha o índice, né? Quando você coloca ele nas pesquisas estimuladas, o que é as pesquisas estimuladas? É quando, por exemplo, eu vou entrevistar aqui o meu amigo, eu chego lá, mostro as opções, mostro uma tabela para eles, esses são os nomes. No pior cenário dele, ele tem 17. É o piso dele. E no melhor cenário dele, ele tem 20, que é o teto dele. Pô, está dentro da margem de erro. O Sarto, no máximo, tem 23% e pode estar com 14%. 3 para lá, 3 para cá. Os 17 menos 3, né? Isso é um sinal não muito positivo. O defeito da pesquisa ou da consulta de opinião pública do Paraná Pesquisa foi só um. Eles não colocaram num dos cenários a figura do Roberto Cláudio para a gente ver qual seria a diferença. De vez em quando tem essa especulação, nas últimas quando você coloca... Que foi o melhor pontuado. Você coloca tal. Problema do Evandro Leitão. Se ele eliminar Luziane Lins, ficou demonstrado que dá uma sobrevida ao Sarto, mas dá uma sobrevida muito grande à figura do capitão Wagner.
O figura do deputado André Fernandes, ele representa mesmo a direita radical de Fortaleza, tá entendendo? Na qual coloca aí o subconjunto da extrema-direita bolsonarista hoje, que não quer votar no Wagner. Muito bem. Mas num processo de polarização, na qual é melhor deixar o PT fora da prefeitura, ela pode ir. Então, num determinado momento, esse eleitor do André Fernandes, ele tem sensibilidade, ele vai dizer, vamos derrotar o PT, vamos votar no capitão Wagner. O adversário comum, né? Já olhando para 2026. Né? A figura do Eduardo Girão está no limbo. Ele, apesar de estar lá em cima fazendo um combate muito forte contra o Supremo Tribunal Federal, ele não é a favor da questão do armamento. Muito então, bem. isso limita ele muito grande, fortemente. Muito bem. Luiz Cláudio, eu senti que você correu aí na reta final aí, né? E eu agradeço por você ter pensado aí alguns pontos. Você praticamente não destilou o cardápio, você só folheou aí, né, os assuntos que poderão render mais alguns programas, certamente tão bem colocados por você como este que a gente acaba de fazer. Por isso, o nosso muitíssimo obrigado. Volte sempre. Eu gosto demais de tê-lo aqui conosco, dividindo um pouco da sua inteligência com o nosso público, tá bom? O nosso muito obrigado. Eu que agradeço. E assim a gente chega ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.